Artisticamente Divertido, canal do YouTube. Hoje é dia de dica de leitura e nós falaremos deste livro. É o ABC da Bauhaus, então a Bauhaus e a teoria do design, da Ellen Lupton e do J. Abbott Miller, que são os organizadores, e tem também aqui dentro textos de algumas outras pessoas. Então essa galera que escreveu esse livro são designers, você pode ver que é um livro bem bonito, bem diferente, assim. Ele é grandão, mas ele é fininho, e dentro ele é super interessante. Eu vou ver se vocês conseguem enxergar um pouco, que o design gráfico dele é muito bem feito e muito cuidadoso, né, para que fique não só interessante, informativo, ilustrativo, mas também bonito, porque afinal quem escreveu esse livro são designers. Então o livro foi publicado pela primeira vez em 1991 e eles até contam aqui acho que numa partezinha de introdução, no prefácio dessa edição, que é de 2019, que ele foi feito, todo esse design que a gente viu aqui dentro, ele foi feito de uma parte manualmente e uma parte com os métodos digitais que estavam começando a surgir na época. Então nisso ele já é bem inovador, assim. E sério, ele é muito bonito e muito interessante de ler, é uma proposta totalmente diferente de design gráfico. Ele foi republicado em 2019, que comemora então 100 anos da Bauhaus, essa escola de arte, de design, de arquitetura que existia na Alemanha e que foi uma escola que influenciou mesmo pessoas que não estudaram lá por causa de vários conceitos, várias teorias que eles tentaram desenvolver sobre cor e forma, por exemplo, Kandinsky, e várias pessoas muito importantes deram aula nessa escola. Então, por exemplo, o arquiteto o Gropius, ele era diretor da escola e ele era defensor da ideia de uma arquitetura total, né, uma obra de arte total. Então tudo que estaria dentro, né, do prédio, da casa, sei lá, seria uma parte dessa obra de arte total. Então as pinturas, a decoração, uma estátua, tudo colaboraria para essa obra de arte total em harmonia. Deu aula lá um tempo ao Kandinsky, que tem toda uma teoria das formas, das cores, das linhas, e que fala muito sobre isso nesse livro. Ele explica pra gente como era essa teoria do Kandinsky, tem até um pequeno teste bem interessante que o Kandinsky propôs para as outras pessoas da escola responderem. Então a pessoa teria que preencher essas 3 formas, que eu espero que vocês estejam vendo aqui, que basicamente é um triângulo, um quadrado e um círculo. A pessoa tinha que preencher essas 3 formas com as cores primárias, então azul, vermelho ou amarelo, né, cada uma com uma cor, e uma explicação para por que você usou essas cores. E o que ele tentava na época era provar uma teoria de que certas formas, certas cores tinham algo de universal, então não importasse a cultura ou o tempo, sempre se associaria essas formas, essas cores. Hoje a gente sabe que isso não é verdade, mas isso influenciou muita gente, muitos artistas, designers, pessoas de várias áreas. Então a Bauhaus é muito importante por ter influenciado toda a arte moderna, alguma coisa até da arte contemporânea. Além do Kandinsky, também o Moholy Nagy deu aula na escola, o Paul Klee deu aula na escola, vários artistas muito importantes das vanguardas modernistas deram aula nessa escola. E então esse livro, no começo, a gente tem um pequeno histórico da Bauhaus, a gente tem até uma linha do tempo bastante prática, assim, né? Vocês podem ver aqui, então tem algumas datas chaves e os acontecimentos da escola, porque ela foi fundada em 1919. E daí primeiro ela é fundada em Weimar. Então, numa primeira parte, que é dividida em capítulos e em subcapítulos. Então no início fala um pouco da história da Bauhaus, que pra mim foi muito interessante. Pra quem se interessa por arte e por arte moderna, é essencial entender, né, o que foi esse movimento, não o movimento, né, o que foi a escola, como ela influenciou a arte que era feita no período, como ela influenciou a arte que foi feita depois, e fala-se um pouquinho disso. E fala-se como algo que existia antes, né, alguns métodos escolares que existiam antes foram
usados pelos professores da Bauhaus para ensinar os artistas como era mais ou menos feito o ensino lá. E então você tem uma ideia do que era esta escola. Em seguida, tem a parte mais das teorias mesmo do design. Então aqui uma das organizadoras, a Ellen Lupton, ela fala sobre a diferença, o gráfico, o grid, a figura. Essa parte fica um pouco mais técnica. Não sou uma pessoa, né, do design, não me formei nisso, mas eu consegui entender o suficiente. É interessante de qualquer maneira para você entender algumas coisas, como funciona, né, a composição visual de algumas coisas. Em seguida a gente tem outras partes ligadas ao design gráfico, com letras e tal, várias coisas que foram criadas na Bauhaus ou por pessoas que davam aula lá. Então você tem várias tipografias, acho que assim fala, vários tipos de letras, e como isso foi influenciando o que veio depois. Tem o teste psicológico de Kandinsky, do quadrado, do círculo, do triângulo com as cores. Explica porque essa teoria dele não é real, mas como ela influenciou o que veio depois e como ela foi influenciada, por exemplo, pelo movimento de Stil. Nossa, foi muito francês de novo, eu vi botando uns sotaques franceses muito loucos aí. Então, como foi influenciado por esse movimento, pelo Mondrian, aquele que todo mundo conhece, que tem aqueles quadros, né, com as linhas, quadradinhos e as cores primárias. Então, como tudo isso se relaciona. E o livro termina falando sobre essa teoria das formas hoje, como ela vai além disso que o Kandinsky propunha, em algo que eles chamam de geometria fractal. Falando assim, parece tudo muito complexo, muito difícil, mas na verdade os textos são bem curtos. Um capítulo às vezes tem capítulo de 2, 3 páginas, tem capítulo de um pouquinho mais, mas é tudo muito ilustrado. Vocês podem ver até que bonitinho que quando se fala do triângulo, do quadrado e do círculo, eles aparecem assim na forminha deles. Achei uma graça. E então são textos curtos que dá pra você entender do que tá falando. Mas o que mais me interessou foi essa parte que fala mais da história da Bauhaus, a teoria das cores do Kandinsky, das formas e tal. A parte que puxa muito pro design gráfico. Tinha partes que ficavam um pouco mais nebuloso, ou que tipo, é interessante pra saber, mas não é um conhecimento que eu vou usar tanto. Então, para quem eu indico esse livro? Para quem se interessa pela Bauhaus, por arte moderna, é um livro muito interessante para você ler. Não precisa de muito conhecimento prévio sobre arte moderna. Se você tiver uma noçãozinha, já dá para você acompanhar legal. Souber, né, quem é o Kandinsky, quem é o Klee, porque são mencionados, mas não se explica longamente quem são esses artistas. Então, se você souber mais ou menos, dá para você acompanhar legal. E, é claro, para designers gráficos que vão, tipo, vai ser um prato cheio, a galera vai pirar neste livro. Mas, no geral, para quem se interessa por arte moderna e, é claro, pela Bauhaus, é uma leitura que eu indico. Então, não se você não sabe nada de arte, mas se você já sabe um pouquinho, já tem algum conhecimento aí, arte moderna, Kandinsky, Klee, já é um livro legal para você ler. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver mais livros que vocês querem que eu fale sobre, resenha, sei lá, deixa aí nos comentários. Os que eu ainda não fiz e pediram, eu estou tentando conseguir para fazer. Eu tô deixando também o link aqui embaixo para você comprar este livro na Amazon. Se você comprar através desse link, você ajuda a manter o canal e não paga nada a mais por isso. Qualquer produto comprado ali ajuda a manter o canal e você não paga nada a mais por isso. Então é isso, beijinhos e até a próxima!